Darcy, o assunto agora no NT Sul é fator previdenciário. E para esclarecer dúvidas com relação a esse assunto, eu converso com a doutora Rosana Azevedo, ela que é advogada previdenciária aqui de Cachoeira do Sul. E eu quero começar, doutora, perguntando o que é o chamado fator previdenciário. Boa tarde. Boa tarde. Para que possamos entender, o fator previdenciário é um cálculo que engloba o tempo de contribuição, a idade, a expectativa de sobrevida e uma alíquota que é colocada para fazer o cálculo, que é do próprio INSS, juntamente com 80% das maiores contribuições do contribuinte que vai se aposentar. Essa é a base de cálculo para qualquer pessoa que quer chegar à aposentadoria. Hoje, sim, o fator previdenciário é essa base de cálculo. Fórmula 8595. Isso tem assustado muita gente. Essa é uma pauta que já foi aprovada na Câmara dos Deputados em Brasília e agora vai para o Senado. Caso seja aprovada também no Senado, vai para a mão da presidente Dilma, sancionar ou não. Com relação, fazendo um comparativo entre fator previdenciário e fórmula 8595, o que muda para quem quer buscar a sua aposentadoria? A princípio, o tempo de contribuição será o mesmo, digamos, 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Continuará, a princípio, uma demonstração, eles estão querendo e conseguiram essa proeza de demonstrar o quanto o fator previdenciário é maravilhoso. Mesmo o fator previdenciário sendo um cálculo que traz um achatamento enorme para os contribuintes na época da aposentadoria. Por quê? Porque se o fator previdenciário, mesmo com achatamento, para quem atinge os seus 35 anos ou os seus 30 anos de contribuição, mesmo com esse achatamento, o fator previdenciário te dá uma opção. Qual é a opção que ele te dá? Olha, eu estou com 35 anos de contribuição, vou ficar com a minha aposentadoria com um achatamento de 30%, ou de 40%, ou de 20%, mas eu vou me aposentar, porque eu quero seguir trabalhando e vou ter mais um salário para contribuir para a minha família. Ou não vou me aposentar agora, vou seguir trabalhando mais uns 5 ou 6 anos, porque a pessoa sempre pensa que com uns 5 a 6 anos no fator previdenciário, ele vai ter uma média maravilhosa de 100, de 200 reais para a vida toda. Tá? Só que ele esquece que enquanto ele deixa de aposentar-se e segue trabalhando e contribuindo, ele deixa de ganhar mais um salário paralelo ao trabalho dele, que ele pode seguir trabalhando na mesma empresa. Então, eles não fazem, muitas vezes, esse cálculo. Com todo esse problema do fator previdenciário que nós estamos vivenciando, eles conseguiram demonstrar que o fator previdenciário é muito bom. Por quê? Porque eles colocaram o 8595, e o 8595 seria 85, a soma da idade com a soma mínima de contribuição, que seria 35 da mesma forma para os homens e 30 anos para as mulheres. Então, as mulheres terão que atingir 85 anos e os homens 95. Para a gente entender
Antes aqui em off, nós fazíamos um cálculo. Aqui é possível a gente fazer até para o telespectador poder entender o que é o 85-95. Claro. Falávamos numa pessoa que começou a trabalhar com 14 anos, que teve o primeiro registro. Isso. Aí, como é que ficaria essa conta utilizando essa nova fórmula do 85-95? Quem começou, digamos, a quem atingiria, em primeiro lugar, eu gosto sempre de frisar, as pessoas mais humildes, as pessoas que começaram a trabalhar bastante cedo. Tá? E desestimula até que seja, digamos, que o que quiser contribuir individual, não contribua. Tá? Mas a obrigatoriedade, digamos, não existe opção para o trabalhador. Tá? Então, voltamos ao cálculo. Este que inicia a trabalhar com 14 anos, fecha um tempo para a aposentadoria com 49 anos. Então, ele estaria, pelo tempo de contribuição, apto para se aposentar. Acontece o quê? Para fechar os 95 anos, digamos, ele estaria com 49 anos, com mais 35 anos, seria 84 anos. Então, para 84 anos, ele teria que... Falta 11 anos para ele fechar os 95. Então, na realidade, ele teria que trabalhar mais 6 anos. Esses 6 anos de contribuição e mais os 6 anos que ele atinge com a idade, fecharia os 96 anos, que seria a média para ele se aposentar. Então, tu imagina uma pessoa que começa com 14 anos, tendo que se aposentar, fechando a soma em 96 anos. A diferença é gritante para quem começa com 14 anos. Então, aí está uma aberração do 85-95. Não falando que é uma porta aberta para os 95-105. Doutora, usamos um exemplo de quem começou a trabalhar bem jovem. Sim. Agora vamos usar um exemplo de uma pessoa que teve o seu primeiro registro um pouco mais tarde, com 30 anos. Como é que fica essa conta? É vantagem ou é desvantagem? Explica pra gente. Na realidade, se tu soma... digamos que seja vantagem para quem vai contribuir. E, ao mesmo tempo, desvantagem porque ele não vai ter a seguridade. Seguridade para um amparo, para um auxílio-doença, para uma pensão se vier falecer, digamos, qualquer amparo familiar é uma desvantagem. E o que abre um leque para os liberais, profissionais liberais, de não fazer uma contribuição já de imediato. E repassa para os que não têm opção de contribuir ou não, que é o trabalhador, de colaborar para os que, então, vai ficar em aberto essa brecha. Ou seja, se a fórmula 85-95, se ela for uma opção, né, para a pessoa que quer usar ou não, é menos pior, pior do que se ela for uma regra. Com certeza, é menos pior, porque aí ela ainda deixa uma opção para tu ver se... Olha, vale a pena para mim ou não vale a pena? Então, sem dúvida. Mas é menos, eu digo, é menos pior ou menos ruim, né? Como advogada previdenciária, a senhora consegue enxergar nessa fórmula 85-95 alguma vantagem? Nenhuma. Eu consigo vislumbrar uma porta aberta para os 95-105. Até por causa da expectativa de vida que dia a dia ela acaba aumentando, né? Pela busca da qualidade de vida, conversávamos isso aqui em off, as pessoas elas estão buscando mais a qualidade de vida, se alimentar melhor, procurando fazer exercício físico, isso aí acaba aumentando a expectativa de vida, né? Exatamente. E aí o que vai... A tendência é que eles subam para esse 95-105, em função disso mesmo, da própria expectativa de sobrevida. Agora, para a gente terminar, fechar esse assunto aqui, doutora,
Para uma pessoa que está próxima de aposentar, vamos dizer aí que já está com 32 ou 33 anos de contribuição, já está próxima aí dos 65 anos, o que muda se isso aqui se tornar uma regra? Muito triste, porque a pessoa está já contando os dias para sair para uma aposentadoria. Se é uma pessoa nova, já estava no deslumbrando continuar no trabalho e ter mais um outro salário para colaborar na família. Se é uma pessoa de idade, que as pessoas dessa faixa de aposentadoria não são umas pessoas cuidadas, são pessoas com déficit bem elevado em relação à própria saúde e que precisam de um acompanhamento médico, de medicamentos. Ou seja, devemos aguardar aí os próximos capítulos até para a gente poder ter uma posição, né, e saber que decisão tomar, se isso aí for uma opção para quem está se aposentando. Agora, se caso isso se tornar uma regra, realmente no desdobrar da situação vai ficar complicado para o trabalhador brasileiro. Muito complicado, mas eu não acredito que vá passar essa forma, se for sem opção. Com opção, ainda acredito, mas sem essa alternativa que eles da emenda, sem emenda, acredito que não passe. Vamos aguardar aí o desdobramento desse assunto. Doutor, eu quero agradecer para a senhora ter aberto aqui o seu consultório, o seu escritório, para explicar para a gente uma coisa que é tão corriqueira no dia a dia, mas que muitas vezes a gente acaba passando despercebido pela situação e não dá o devido valor, né? A gente tem que procurar se informar, a gente tem que buscar informação, porque isso aqui é a garantia de um futuro, né? Isso aqui é a garantia do final da vida. Então é um assunto que tem importância. Eu quero agradecer a senhora. Muito obrigado por ter participado do NTSul. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. As portas estão sempre abertas. Darcy, eu volto com você.